Dá-me filhos, senão morrerei. Quem falou essa frase foi a Raquel, a esposa de Jacó. A história é muito interessante e nós vamos ver aqui de alguém que não desistiu, que ficou inconformado com aquela situação e fez uma oração impactante. Quer saber mais? Vai lá, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Nós vamos trazer aqui exemplos de mulheres estéreis que jamais desistiram e que por fim alcançaram as suas vitórias. Fique aqui comigo. Eu quero dizer para você que é muito importante você estar aqui junto conosco. Vamos lá. Dá-me filhos, senão morrerei. Esse é o primeiro versículo que eu quero trazer aqui para você, da história de Raquel, que foi enamorada, prometida a Jacó. Quando Jacó estava lá trabalhando para seu sogro Labão, se apaixonou por Raquel. Mas ele não tinha condições. Então Labão propôs para ele trabalhar 7 anos para que entregasse a sua filha Raquel como esposa a Jacó. Passou os 7 anos e Labão entregou a Lia. Houve um desconforto muito grande, então Labão propôs mais 7 anos e assim foi. E então casou com Raquel. Mas Jacó já tinha Lia. E Lia teve filhos com Jacó. Então Raquel deu a sua serva para que Jacó tivesse relações e gerasse filho. E assim foi. E Lia fez o mesmo com a sua serva, dando a Jacó. Resumo. A Lia tinha filhos, a Bila tinha filhos, a Zilpa tinha filhos, mas a Raquel, a amada, não tinha filhos. E o que nós aprendemos, o que nós entendemos? Que Raquel era amada por Jacó. Ele lhe dava presentes, atenção, estava sempre em sua companhia, mas a verdade é que presentes, dinheiro, as coisas materiais, muitas vezes, na maioria das vezes, quase sempre, elas não conseguem suprir o sentimento da alma. Raquel tinha vergonha, dor, quebrantamento e sofria muito porque já fazia 14 anos que eles estavam nesse relacionamento e ela não tinha filhos. E em Gênesis 30, versículo 1, existe aquilo que nós podemos dizer a indignação santa, a revolta santa, o desejo de ter as coisas de maneira ordeira. Então ela vai lá e faz a reclamação, ela faz a oração ao seu Senhor. Dá-me filhos, porque eu não aguento mais, eu estou a ponto de morrer. Isso deve acontecer com a gente. Devemos estar inconformados com a situação que nós estamos vivendo, sem a nossa vitória, sem gerarmos alguma coisa diante do reino de Deus. Então faça a oração de Raquel, dá-me filho, Senhor, para que haja um sentido para viver. Dá-me filho, Senhor, para que eu possa ser feliz como os outros. Afinal, eu tenho visto nos outros acontecerem os milagres e em mim não. Faça a oração a Deus, essa oração santa de indignação, de revolta, santa na presença do Senhor, e Ele vai te responder. Quero trazer aqui alguns personagens que viveram
quase a mesma situação, mas era a esterilidade. Sara, com 90, alguns dizem 95 anos, gerou Isaac, né? Não podia, era estéril, ela e o seu senhor Abraão não podiam gerar. E dessa relação de Abraão e Sara que nasceu Jacó, esposo da Raquel. Raquel, vendo as outras, incomodou-se e fez a oração, e Deus deu a ela um dos maiores personagens da Bíblia, José. Olha que interessante. Se ficarmos conformados com a situação em que estamos passando, nada vai acontecer. Mas se nós levantarmos a voz em oração e inconformado da estagnação, algo vai acontecer. A Raquel gerou o governador do Egito, José. A esposa de Manoá, né, a mãe de Sansão, gerou Sansão, era estéril também. Ana, a mãe de Samuel, lá no livro de 1 Samuel, você vê a história de uma mulher que orava e o profeta Eli a tinha como bêbada, como alcoólatra. E olha só o que fez a oração da indignação, do requerer algo de Deus de maneira santa. Ela gerou Samuel, profeta de Deus, ungiu a Saul e ungiu o rei Davi. E o que dizer de Ruth, né? A nora de Noemi, a moabita, que gerou lá, casando com Boaz, gerou Obed, Jessé e por fim o rei Davi, né? Lá no livro de Ruth você encontra isso. E o que dizer também de Isabel, a mãe de João Batista. Lá em Lucas 1, você encontra a história toda de Isabel e de Zacarias, né? Os pais de João Batista. 400 anos de silêncio e não acontecia nada. E agora nasce o precursor, né? Aquele que preparou o caminho do Senhor Jesus Cristo. Embora o ministério de João tenha durado 6 meses, nós precisamos lembrar que havia 400 anos sem manifestação alguma, de profecia alguma. E lembrar também que João Batista nasceu de uma mulher estéril também. Olha que interessante. Olha, quando nós observarmos diante de uma grande impossibilidade, existe uma oportunidade da parte de Deus para operar. Então, não se conforme com essa situação que você está vivendo. Faça uma oração ao Senhor, converse com Ele de maneira sincera, seja sincero com Ele ou sincera, seja real, transparente com o Senhor, e você vai alcançar as vitórias que outros estão alcançando e que você merece alcançar também. Vamos lá, não desista, peça a Deus para que o Senhor Jesus te dê filhos, porque esse é o mistério para todos nós, sermos vitoriosos. Jesus Cristo falou: eu vos dou vida e vida em abundância. O que representa vida? O que representa vida em abundância? É você, sim, ser o vitorioso em Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Forte abraço, fica aí com o endereço e os horários dos nossos cultos.